Sejam muito bem-vindos à cozinha onde os sonhos viram doces. Eu me chamo Érica e você está assistindo o episódio 20 do meu Delivery em Casa. Aqui você acompanha a rotina real, sem filtro, mostro todos os bastidores, quando sai pedido, quando não sai, receitas, muitas dicas para vocês, tá? Sou mãe de 3, então tem bastante barulho. E é isso, gente. Então venham acompanhar comigo essa doce rotina real e sem filtro. Estou aqui fazendo o brigadeiro de chocolate, que hoje, como eu falei no final do vídeo anterior, eu tenho um bolo Vulcão Baby de cenoura com cobertura de brigadeiro para entregar às 6h30 da noite. Então, já estou aqui fazendo o brigadeiro, tá? Aqui, como sempre falo, ó, leite condensado e chocolate em pó, misturo bem, para depois vir com creme de leite, porque dissolve bem mais rápido, tá? E aí eu vou fazer aqui o brigadeiro, vou mostrar o ponto para vocês, tá? Como que fica. E eu tenho que fazer brigadeiro de chocolate também, porque acabou meus brigadeiros, o de bolinha, né? Que eu vendo no delivery também acabou, então tem que fazer reposição. Tem que fazer reposição de cookie, tem que fazer reposição de massa branca, que acabou também das marmitas. Então tem que fazer bastante coisa hoje. E aí eu venho mostrando tudo pra vocês, tá bom? Galera, já fiz o recheio do bolo, tá aqui esperando, ó, esfriando, tá? Ó, vou mostrar pra vocês como que eu deixo um saquinho sempre em contato com o recheio, como eu já falei pra vocês, tá? Ó, sempre fica em contato, ó. Aqui eu coloquei um plástico filme porque meus sacos de congelamento acabaram. Mas sempre deixa em contato pra não criar película no seu recheio, tá bom? E agora aqui eu vou fazer o brigadeiro de enrolar do delivery, que acabou. Lembra que no vídeo anterior a cliente pediu os docinhos, porque ela tinha tomado um golpe e tal, ela tinha pedido docinho com uma outra confeiteira, ela pediu o bolo comigo e pediu uns docinhos com uma outra confeiteira que provavelmente não era confeiteira, né? Porque se fosse, não faria isso com ela. E aí a mulher simplesmente desapareceu e ela tinha pago a metade do valor do pedido e tal. E aí ela perguntou se eu tinha pronta entrega, e aí como eu sempre tenho aqui do delivery, e eu faço eles na placa porcionadora, que é o mesmo tamanho que eu utilizo pros brigadeiros de encomenda, então eu já deixo eles porcionados ali congelado, e aí eu consegui atender ela, sem precisar ficar pesando nada, gente. Do jeito que eu peguei ali, descongelei, passei no confeito e entreguei pra ela. E aí como eu fiz todos, né, ela pediu todos os que eu tinha de brigadeiro, aí eu tô fazendo reposição aqui pra não ficar sem, tá? Porque tá tudo desligado nos aplicativos. Coxinha de morango, os brigadeiros unitários, tá tudo congelado. Ou tudo desligado, né? Então eu preciso... Pausado, na verdade, né? A gente fala pausado. Então eu preciso fazer reposição pra despausar esses itens lá, porque não é bom você ficar pausando item nos aplicativos, tá? É sempre bom você estar sempre com tudo ativo ali. É que ontem eu não consegui fazer e agora já são 3 horas da tarde. E agora que eu tô conseguindo fazer, que eu tive que sair pra resolver algumas coisas. Mas é isso, ó. Vou fazer aqui o brigadeiro, como eu sempre falo, ó. Leite condensado, chocolate em pó, mexe bem. E depois vou colocar o creme de leite. Eu faço somente uma receita, tá, gente? Pra deixar ali pro delivery. Um leite condensado, 50 gramas de chocolate em pó e o creme de leite, tá? E aí daqui a pouco eu venho mostrar o ponto pra vocês do brigadeiro de enrolar. E aqui, gente, ó, o brigadeiro já chegou no ponto, tá? O ponto que eu deixo é assim, ó. Você faz um caminho, que a gente chama caminho de Moisés. E o brigadeiro não se une mais, tá? E aí ele cai assim, ó, em blocos, ó, bem firme, não desmancha, tá? Então esse é o ponto correto para o seu brigadeiro. E, gente, olha o brilho desse brigadeiro, gente. Que perfeito. Olha isso, que coisa mais linda. E como eu falei pra vocês, os brigadeiros do delivery eu já coloco na placa porcionadora, então eu porciono eles aqui e congelo, tá? Então eu tiro da placa e já congelo eles, tá? Eu coloco eles num isoporzinho e deixo dentro do saquinho de congelamento, tá? Aqui eu tava tirando todo o brigadeiro, tá? Ele tem que estar quente ainda, gente, pra colocar na placa, senão você não consegue colocar ele ali nas cavidades, tudo certinho, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Eu já mostrei em outros vídeos, mas como sempre tem gente nova, né? Vou mostrar como que eu faço pra colocar os brigadeiros todos nas cavidades aqui da placa porcionadora.
Galera, piquei as cenouras aqui, ó. Dessa vez eu piquei, não ralei, tá? Deixei elas picadinhas aqui. Vou bater o bolo de cenoura agora. Já bati ali o açúcar, o óleo, o leite e o ovo, tá? Tem a receita completa desse bolo de cenoura. Tem um vídeo aqui, passo a passo, tanto a receita quanto o passo a passo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí vocês vão lá assistir, tá bom? Ó, galera, bati tudo lá. Leite, ovo, açúcar, óleo. E depois acrescentei a cenoura aos poucos, tá? No liquidificador. E aqui eu coloco numa vasilha a mistura. E já coloco a farinha com o fermento aqui e vou mexer muito bem. Gente, já tem um tempo que eu estou sem fouet. E eu falei no vídeo, quando eu fui fazer esse bolo de cenoura, no vídeo que tá aqui na descrição, com a receita, eu falei que eu só lembrava quando eu ia fazer bolo que precisava bater na mão. E de novo, gente, só lembrei que estou sem fouet agora. De novo. Porque eu só uso nessa hora mesmo, né, o fouet, não uso em outros momentos, então é nessa hora que a gente sente falta, né? Mas com a espátula também dá certo. Então, se você não tem fouet aqui, ó, já é a segunda vez que eu faço essa massa e mexo com a espátula, tá? Então, se você não tem fouet, não tem problema. Você consegue mexer, sim, na mão tranquilamente, tá? Demora um pouquinho mais para dissolver a farinha, né? Porque você tá mexendo com a espátula. E o fouet, ele é como se fosse ali um batedor de batedeira, né? Então, ele dissolve mais rápido a farinha, né? Mas com a espátula também dá, tá, gente? Não tem problema. Se você tiver uma peneira, peneire a farinha, que aí fica bem mais fácil ainda, tá bom? Pra você mexer aqui, porque ela fica bem fininha e aí dissolve mais rápido ainda, tá? Então é isso, vou mexer aqui, ó, já tem, como eu falei pra vocês, a farinha e o fermento já junto, não tem problema, tá? Não precisa você pôr a farinha, mexer pra depois pôr o fermento, não tem problema nenhum mexer os dois juntos aqui, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu falei no vídeo quando eu fiz a receita, eu vou falar novamente, tá? Essa receita, ela me rende ou uma forma dessas de 22 centímetros, tá? Aro 22, ou 3 dessas de 16 centímetros, tá? Eu fiz já o teste, eu nunca tinha feito esse pequenininho, eu sempre já tinha feito o grande, então eu sabia que rendia um grande desse, tá? E aí eu fiz o teste no vídeo anterior, até comentei com vocês que dá pra fazer 3 desse aqui ou uma dessa grande, tá? Hoje eu vou fazer uma pequenininha dessa, que é pra cliente, e essa aqui vai ser pra gente, tá? Essa receita sempre sobra. E eu prefiro fazer assim do que fazer a metade, porque aqui eu não tenho como congelar pra pôr no delivery, tá? E na marmita eu tenho ali ainda, então eu não preciso repor bolos na marmita de cenoura. Então eu vou fazer um pra gente comer aqui mesmo, então não tem problema, gente. Aqui todo mundo ama bolo, então não desperdiça. E aí eu vou fazer desse jeito, fazer o da cliente e esse aqui, o que sobrar, eu vou colocar aqui. Não vai ficar tão alto, porque dessa forma aqui eu tenho que utilizar uma receita toda dessa pra ela ficar na altura certinha, tá? Então não vai ficar tão alto, porque eu vou utilizar somente o que sobrar depois que eu colocar no da cliente, tá bom? Então é isso, eu vou colocar aqui, vou untar as formas, eu unto com margarina e farinha, tá? E vou untar e já vou mostrar pra vocês, tá? E eu, gente, ó, método antigo mesmo, tá? Margarina, farinha, já utilizei desmoldante? Já utilizei, gente. Mas vou falar pra vocês, gente, um desmoldante bom, que não pega gosto nas massas, não tem gosto residual, é super caro. Tem umas marcas mais em conta, mas, gente, eu já utilizei umas que, meu Deus do céu, deixavam gosto na massa, o cheiro, não gostava, não gostei, de verdade. Faz uma melequeira quando você vai passar o desmoldante, voa óleo pra tudo que é lado na casa. Gente, de verdade, isso aqui é muito mais prático. Você pegou um guardanapo, você passa a margarina na forma inteira, ó, colocou farinha, tá pronto, gente, acabou, olha. Juro pra vocês, dizem que a desmoldante é mais prática, mais rápido. Não, em forminha pequenininha, realmente, quando eu vou fazer os mini vulcão, é um pouquinho ruizinho de você untar ali, porque elas são pequenininhas. O desmoldante é mais prático. Mas como não é algo que eu faço toda hora, então pra mim não compensa, gente. De verdade. Então, ó, eu utilizo esse método. Dá super certo aqui, minhas formas soltam tranquilamente, não gruda, tá? Vou terminar de untar elas aqui e já mostro pra vocês, tá? Mas é assim, ó, método antigo e dá super certo aqui pra mim, tá? E aí, gente, como que eu faço pra untar? É que nem essas massinhas aqui de cenoura, quando é massa branca, coco, laranja, eu unto com farinha normal. Quando é de chocolate, eu unto com chocolate em pó, tá? Então, eu coloco a margarina e chocolate em pó. Quando é os de milho, fubá, esses bolos assim mais caseiros, que vai fubá na massa, né? Eu unto com fubá mesmo, com
passo a margarina e unto com fubá. Então eu faço dessa forma, gente, e dá super certo. Vou mostrar pra vocês que as massas soltam perfeitamente, não quebra, não gruda, tá bom? Fica perfeito. É só você untar com bastante margarina e farinha, acabou. Não tem erro, gente. Então só me contem aqui nos comentários, vocês que são confeiteiras, vocês aderiram ao desmoldante, preferem desmoldante ou ainda trabalham assim igual eu, dessa forma mais antiga, que é a margarina e a farinha. Contem aqui pra mim nos comentários como que vocês trabalham aí, como que vocês fazem pra untar a forma de vocês, tá? E é isso, vou colocar a massa aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Deixa eu tentar aqui, fazer com vocês aqui, peraí. Gente, como eu já falei pra vocês, aqui eu peso tudo, tá? Tudo que eu vou fazer, eu peso. Aqui, ó, eu vou colocar a forma, aí eu aperto a tara pra tirar o peso da forma e eu saber certinho. Essa aqui é a manteiga que eu comprei pra fazer cookie hoje, tá, gente? Eu vou fazer reposição. Ah, eu mudei de assunto, nada a ver, né? Mas eu vou fazer reposição de cookie hoje e tem receita do cookie também aqui nos vídeos, tá? Tem um vídeo com a receita do cookie completa. Então, se você não viu, volta lá depois que acabar esse aqui, tá? Você volta lá e assiste. Então, eu vou colocar aqui a massa agora. Vamos voltar pro bolo de cenoura, né? Porque eu troquei de assunto do nada. Mas é assim mesmo, né, gente? Loucura total. Ó, vamos colocar aqui. Eu coloco 550 gramas de massa nessa forminha, tá? Ela é aro 16, como eu falei pra vocês, tá? E 550 gramas fica perfeito. Por isso que eu peso, pra não passar demais e não ter risco de derramá-la dentro do forno. Como eu sempre faço com 550 gramas, eu prefiro manter pra não correr esse risco, tá? E ela fica numa altura perfeita. Passou um pouquinho, mas não tem problema. E é isso, ó. E aí eu vou levar pro forno, tá? 200 graus por uma média aí de 45, 50 até 55 minutos, tá? Fico sempre de olho, como eu vou assar os dois juntos, então eu tenho que estar sempre de olho ali, porque vai ficar um atrás e um na frente. Então eu tenho que estar sempre de olho qual tá assando mais rápido pra trocar, tá? E aí eu faço a troca quando eles já estão mais de meia hora no forno, porque não pode abrir antes, senão eles murcham, tá? Depois de 30 minutos que eles estão ali no forno, se eu ver que um tá assando mais do que o outro, eu troco, coloco um atrás e o outro na frente. Eu faço dessa forma, tá? Vou colocar o restante aqui. Vamos ver quanto que vai dar o resto dessa massa, tá? A gente tem uma noção aí do peso total. Não sei se vai dar pra vocês verem, porque tá tampando aqui um pouquinho. Mas deixa eu tentar vir pra cá. Aqui, ó. Vou zerar, como eu falei pra vocês, zero o peso da forma. E vou colocar o restante da massa aqui, tá? E vamos ver quanto que vai pesar o total dessa massa, porque aí a gente vai colocar esse peso mais os 558 gramas que foi da outra massa, tá? Eu coloquei na forma da... Oi, meu Deus do céu. Eu coloquei na forma que é da cliente, tá? Vamos ver quanto que vai dar a massa, o peso total. Só pra gente ter uma noção, né? Gente, o que aconteceu? A balança tá pesando 85 gramas, gente. Deu errado. Espera aí que eu vou voltar ao vídeo, vou ver quanto que pesou a forma. Pra eu poder tirar o peso da forma e falar pra vocês. E pesar novamente com a massa, né? Porque já tá com a massa, não tem como tirar agora. Essa balança, gente, tá doida, pelo amor de Deus. Eu nem vi que tava pesando só isso. Deu algum erro aqui, pera aí, gente. Vamos resolver. Ainda bem que eu gravei, tá vendo, gente? O peso dessa forma aqui é 185 gramas, só a forma sem a massa, tá? Eu vou desligar a balança porque ela ficou doida, simplesmente ficou doida. Vou ligar novamente. Eu vou colocar aqui pra ver o peso que tá dando agora. Ó, 1,55 kg. Vou fazer as contas aqui e já volto. 1,55 kg menos 185. Pera aí, gente. Vou usar a minha calculadora mágica, porque ela não tem pilha. E eu não sabia que essa calculadora não precisava de pilha, tá, gente? Porque isso daqui, ela funciona através de luz, tá? Então, se você estiver com acesso à luz do dia, ela funciona normalmente. A luz de casa, ela funciona. E eu não sabia disso, tá, gente? Eu tomei um susto o dia que eu vi ela sem pilha e ela tava funcionando. Eu falei, que mágica é essa? Até que eu fui pesquisar e descobri que ela funciona sem pilha. É só ter luz. Só acesso à luz que ela funciona, gente. Então, vamos lá. Deu 1,55 kg, né? Opa, peraí. Não tô enxergando, gente. Tô olhando pela câmera, não liga não, viu? 1 kg. 1,55
55 menos 185, que é o peso da forma. Ó, aqui tem 870 gramas de massa, tá? Aí mais 558, né? Que foi daquela ali. 558. Então, o peso total dessa massa é 1,428 kg. Então, para fazer 3 daquela ali, gente, vamos ver aqui. Dividir por 3 para ver mais ou menos quanto você tem que colocar em cada forma. 476 gramas em cada forma, mais ou menos aí 470, 475 gramas em cada forma daquela ali para você conseguir fazer 3, tá? Então, esse é o peso da massa, tá bom? Da massa total, o peso dela é esse. Eu não mostrei no outro vídeo, mas mostrei nesse, então foi um complemento aí um do outro, tá? E aí, é isso, gente. Eu vou colocar pra assar ali e já mostro pra vocês, tá? E aí, ó, como eu falei pra vocês, que essa forma aqui, ela dá uma massa completa, tá vendo? Ela fica muito baixinho, ó, só essa quantidade de massa, tá vendo? Então, vai a massa toda mesmo aqui, gente. Eu faço sempre uma receita inteira nessa massa, dessa forma, tá? E fica perfeito, ele fica bem altinho, fica maravilhoso pra fazer bolo vulcão, tá? E ali, tá vendo que fica aquela quantidade também, ficou boa. Então, é isso, vou colocar pra assar e já vim mostrar pra vocês, tá bom? Ó, galera, coloquei os bolos no forno, ó. O maior eu deixei atrás, que é o nosso, e o menor, que é o da cliente, tá aqui na frente. Então, eu vou ficar de olho, porque sempre o de trás começa a assar mais rápido, tá? Mas como ele é maior, ele vai demorar um pouquinho mais, então é capaz que esse aqui asse mais rápido. E aí, é capaz que eu nem preciso mexer neles, tá? Mas, se eu ver que o de trás tá muito dourado e da frente não, eu troco e coloco esse pra trás, tá bom? Esse é meu forno, gente, meu forno é assim, eu já tô adaptada com ele, então eu já sei mais ou menos como que eu trabalho com ele, tá? Então, tem que estar sempre de olho, sempre sabendo aí quando tem duas formas aí como que eu devo agir. E aí é dessa forma, tá? Então tem que ficar de olho, se o de trás estiver bem assadinho, da frente não, eu troco de lado, porque sempre de trás assa mais rápido, tá? E é isso, eu vou deixar aqui assando 200 graus, como eu falei pra vocês, uma média aí de 50 minutos a 55 minutos, tá? Ó, gente, os bolinhos estão aqui assando, tá? E eu ia fazer os bolos na marmita massa branca agora, porque não tem nada de bolo na marmita massa branca. Então eu ia fazer primeiro que os cookies, né? Que eu tenho que fazer os cookies também. Só que o cookie tem 2 ainda ali, então eu falei, vou fazer a massa branca primeiro. Só que vai demorar 1 hora pra ficar pronto quase, né? Então, vou fazer os cookies pra adiantar minha produção, né? Então, eu vou fazendo os cookies aqui enquanto essa massa tá assando. Quando ela terminar de assar, aí sim eu passo as massas brancas e coloco pra assar as massas brancas na marmita, tá? Eu vou fazendo dessa forma. Agora são exatamente, gente, 4h40. Esse bolo eu tenho que entregar 6h30. Mas vai dar tempo, gente. É que eu tive que sair pra comprar cenoura, as coisas. Tive que sair pra resolver algumas coisas. Cheguei um pouco tarde. E aí fui dar almoço pros meus filhos. Aí meu bebê queria dormir. Fui colocar ele pra dormir. Acabou atrasando um pouquinho. Bati a massa com ele dormindo mesmo. Graças a Deus ele não acordou. Eu encostei a porta pra ele não escutar barulho. E ele não acordou. E aí consegui bater a massa. O recheio também já tá pronto. Então quando a massa sair do forno, deu uma leve esfriadinha ali. Quente mesmo, eu já desenformo. Não tem problema. E aí já recheio. Até melhor que vai até quentinho pra cliente. E ela gosta de bolo quente. Então é isso. Minha produção de hoje é essa, tá? Vou fazer os cookies agora. E depois vou fazer os bolos na marmita massa branca. O cookie, como eu falei pra vocês, tem receita aqui no canal, receita completa dos cookies, tá? Vai lá assistir, vou deixar o link aqui na descrição. Tá muito top o vídeo, tá? Do bolo de cenoura também tem um vídeo, então vou deixar aqui também na descrição. Também tá muito top, tem muitas dicas, muito legal. Então vão lá assistir os vídeos depois de terminar esse aqui, hein? Não sai daqui não, hein? Depois de terminar de assistir esse, vocês vão assistir os outros lá, tá bom? Então é isso, vou começar aqui a produção dos cookies e depois os bolos da massa branca. E até agora não saiu nenhum pedido, se sair, eu venho aqui mostrando pra vocês. E bora começar a produção do cookie. Já estou com a manteiga aqui, ó, ponto de pomada, tá? Manteiga em temperatura ambiente, tá? Ela não pode estar dura, não pode estar gelada, então ela tem que estar em temperatura ambiente. E aqui já estou com o meu chocolate picadinho, gente. Eu faço dessa forma, tá? Mas, quando você ver a receita lá, vai estar assim, chocolate picado. Mas você pode também fazer com chocolate em gota, sem problema nenhum, tá? Eu prefiro fazer dessa forma. Porque meu cookie ele é totalmente artesanal, gente. Quando eu falo que é artesanal totalmente. Até o chocolate é eu que pico. Então, ó, perfeito, gente, ó. Eu coloco aqui chocolate amargo e chocolate ao leite. E a receita, como eu disse, está naquele vídeo lá que tem a receita completa do cookie. E está aqui na descrição do vídeo, o link do vídeo, tá? Então, ó, perfeito. Vou começar aqui a produção. Aqui eu vou colocar açúcar, os 2 tipos de açúcar. E mexer bem, tá? Até virar um creminho. Depois eu acrescento os ovos, depois a farinha, o chocolate em pó.
E é isso, vou mexendo muito bem aqui, coloco também essência de baunilha, tá? Então, eu não vou mostrar passo a passo aqui, porque já tem vídeo ensinando, então, quem quiser, só ir lá dar uma olhadinha, tá bom? Então é isso, eu vou fazer aqui a produção e depois já mostro pra vocês quando estiver pronto. Gente, tá vendo? A quantidade de massa pra essa forma aqui pequena ficou perfeito, tá vendo? Aquela lá, ó, tá vendo que tem que ser a receita completa? Ela fica muito baixinha, então, se você for fazer o tamanho grande, que eu vendo aqui nos meus bolos vulcão e os caseirinhos, que é aquele que vai a cobertura mais simples em cima, que não vai aquele monte de recheio, eu vendo o G, que é aquele lá de 22 centímetros, e o Baby, que é esse de 16 centímetros, tá? E aí, se você for vender essa opção aqui, você já sabe que é uma receita completa pra fazer ela, pra poder ficar bem rentezinho ali da forma, tá bom? Eu vendo esse aqui a R$45, tá? E o G eu vendo a 90, tá bom? O vulcão, tá bom? O simples já é mais barato, esse aqui é 35, se eu não me engano é 38. E o caseirinho simples G se eu não me engano é 70, tá? Mas é essa média de preço. E aí é dessa forma que eu faço. E ó, ficou perfeito, tá vendo? 450 gramas de massa na forma de 16 centímetros, ó. Tá perfeito. Então, eu acho que assim, pra você fazer no delivery, pra vender, é bom você fazer só 2, porque você viu a quantidade de massa, não dá pra fazer 3. Com essa quantidade pra ficar altinho assim, a não ser que você queira que fique um pouquinho mais baixo, aí dá pra fazer 3, tá? Mas eu pesei aquela quantidade de massa lá que eu mostrei pra vocês, tá bom? E é isso, ó. Esse aqui tá perfeito. Tá lindo, né? E aquele também vai ficar lindo, mas é pra gente comer. Mas ficou baixinho, teria que estar mais alto se fosse pra vender, tá? Mas tá perfeito, olha. Depois eu já vou mostrar pra vocês quando estiver pronto, tá? Galera, massa do cookie pronta aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, pegar um pedacinho pra vocês verem. A mão tá limpa, tá, gente? Até porque eu tava mexendo ela com a mão agora. Ó. Perfeita, tá? Ó. Maravilhosa, pedacinhos de chocolate, ó. Essa massa é perfeita, gente, pra você trabalhar com ela. Que nem eu coloco elas na marmita, recheio com Nutella, depois eu tampo. Parece uma massinha de modelar, gente, ela é perfeita. Eu amo trabalhar com cookie, gente. Sério, depois que eu comecei a trabalhar, não quero mais ficar sem fazer. Adoro fazer cookie, se eu pudesse fazer todo dia. Se vendesse bastante, nossa, eu ia ficar feliz, porque ia ter que fazer sempre. É muito bom de fazer, é muito fácil, prático. E é muito gostosinho de trabalhar com ele, gente. Eu adoro, sério. Parece que tô voltando na infância e brincando de massinha de modelar, sabe? Eu gosto bastante. Massinhas prontas, ó. Tá vendo como fica baixa essa? Então, uma receita completa fica perfeito, tá? Mas, ó, essa daqui ficou maravilhosamente bem alta, ó. Perfeita, do jeito que eu queria, tá? Agora são exatamente 6 horas. Vou esperar mais uns 15 minutinhos. Eu acabei de tirar do forno. Esperar os 15 minutinhos até ela dar uma baixada na temperatura pra eu poder desenformar, rechear e mandar pra cliente. O nosso, eu não sei se eu vou conseguir rechear hoje, acho que só amanhã. Então esse bolo vai ficar pra amanhã. Vou tentar hoje, não sei se vai dar, porque ainda tem que fazer as massas brancas e ainda colocar os cookies na marmita, né? Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer hoje, porque eu vou ter que fazer recheio pra ele que não tem. Mas eu vou fazer o da cliente agora. E se eu fizer o meu hoje, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas é isso, ó. Ficaram lindas, ó. Perfeitas. Galera, e olha como ficou o bolinho de cenoura do Cão Baby, ó. Bastante cobertura de brigadeiro e recheio, ó. Delicioso. Eu não mostrei pra vocês recheando, porque a cliente já tá vindo buscar, então eu tive que fazer rapidinho. Ele tá quente mesmo, gente. Eu tirei do forno, não ficou nem 5 minutos, já desenformei. Ele saiu inteiro, não quebrou, tá? Então, untar daquela forma antiga também dá certo. Então, olha aqui, ó, perfeito. Agora eu vou tampar aqui, porque ela tá vindo buscar. A galera fica assim, ó, eu coloco nessa sacola de boca de palhaço, depois eu vou ver o tamanho dela certinho. E essa forma que eu utilizo pra colocar o bolo dentro é a P32, tá? Dá pra festa. E aí cabe certinho o bolo dentro, tá? Galera, agora são 7h50, entreguei o bolo da cliente. Fiz o nosso bolo, peguei o recheio que eu tinha aqui do delivery, fiz o nosso bolo pra fazer um recheio novo do delivery. Então tô aqui fazendo o recheio, tá? Porque ficou sem, porque eu peguei tudo pra fazer o bolo. E aí eu tô fazendo mais aqui, tá? Pro delivery. Como eu falei pra vocês em todos os vídeos que eu tô falando ultimamente, né? Eu tô fazendo somente uma receita, tá? De brigadeiro pros recheios. Porque tá saindo pouco pedido. Então não adianta ficar fazendo aquele monte de recheio e deixar ali parado ou estragar, acabar tendo que jogar fora. Porque eu não tenho como congelar, que não cabe no meu freezer, gente. No meu freezer só cabe as massas de bolo mesmo, tá?
que é as da marmita, os cookies, não cabe muita coisa não. Então, eu não consigo congelar recheio. Então, não adianta querer fazer um monte, deixar aqui e acabar estragando. Então, eu prefiro ficar fazendo de uma em uma receita, tá? E aí aqui o leite condensado, o chocolate em pó, vou misturar bem, igual eu falei anteriormente do brigadeiro. É a mesma coisa, tá? Do brigadeiro de enrolar. Mexe bem aqui, misturou tudo, coloco um creme de leite e meio aqui, porque isso aqui é para recheio do delivery, tá? E o recheio do meu delivery eu faço dessa forma, um leite condensado e um creme de leite e meio e o chocolate em pó, tá? Faço dessa forma porque para ficar mais suave, porque eu utilizo esse recheio para tudo, copo da felicidade, bolos na marmita, brownie, bombom no pote, então para ele não ficar tão enjoativo, eu faço dessa forma e aí eu consigo utilizar em todos os meus produtos um recheio só, não preciso ficar fazendo várias bases, vários recheios, tá bom? Então é dessa forma que eu faço. Vou colocar o creme de leite aqui e já vou ligar o fogo. Gente, aqui ó, fogo médio para alto, já coloquei o creme de leite, já misturei bem, tá? Já liguei o fogo médio para alto, tá bom? Pro brigadeiro de enrolar é muito importante que seja fogo alto para ele não ficar puxento, tá? E para os recheios de delivery eu deixo assim porque fica mais cremoso, mais brilhoso quando ele cozinha mais rápido, tá? Se ele ficar muito tempo aqui, acaba ficando aquele recheio mais denso, sabe? Não fica tão cremoso. Pelo menos aqui eu gosto de fazer dessa forma, tá? Então já liguei o fogo aqui. Já vou mostrar pra vocês qual é o ponto que eu deixo pros recheios do delivery, tá bom? Galera, enquanto eu mexo o recheio aqui, vim falar com vocês, tá? Eu postei no vídeo anterior falando do meu e-book. Meu e-book está em promoção, tá? Eu tenho um e-book de bolos no pote super completo, gente. São 24 receitas, tá? Você tem um bônus do meu bombom no pote. Eu ensino bombom de morango, bombom de uva e o bombom tropical, que é o que eu vendo aqui no meu delivery. Tem muita variedade de recheio dos bolos, várias opções de sabores para você vender aí. São bolos super vendáveis, tá? Vende muito, são sabores deliciosos, sabores gourmet, tá? A montagem dos bolos ficam lindos. Eu tenho a opção da montagem, eu ensino vocês, e tenho a foto dos meus bolos lá para você se inspirar e fazer. Eu ensino você a precificar os seus doces do zero, gente, do zero, passo a passo, como você precificar. Nesse e-book você aprende isso, tá? Tem muitas dicas, muitas informações para quem tá começando no delivery, para quem também já está, tem bastante dica lá. É um e-book super completo. Tem vários sabores de massa, vários sabores de recheio, combinações para você fazer seus bolos no pote, tá? É muito legal, muito bom. Então eu ensino passo a passo para vocês lá. É um e-book muito completo e esse valor de R$ 24,90 somente, tá? Tá na promoção. E você consegue ainda parcelar no cartão de crédito em 5 vezes, tá bom? Então fica 5 vezes de R$ 5,75, se eu não me engano, tá, gente? Mas é um valor bem baixinho e você consegue parcelar, tá bom? Então pra quem tiver interesse em aprender as minhas massas, tá? De bolo, que eu vendo na marmita, que eu vendia nos bolos de pote, os recheios, as bases, as combinações de sabores que você pode fazer para os bolos ficarem deliciosos, tá? As decorações, tem tudo lá, gente. Eu ensino passo a passo para vocês, tá bom? E é isso. Tem suporte, tá? Tem meu e-mail lá para suporte, para ajudar vocês. Então é isso, gente. Quem quiser adquirir, vou deixar o link dele aqui na descrição, tá bom? Tá lá na bio do YouTube também, tá? Quando você entra lá no YouTube, tá o link lá. E é o link com desconto, tá bom? Então, corre lá. Porque ele tava de R$ 77,00, tá, gente? Eu baixei pra R$ 24,90. Então, aproveitem essa promoção maravilhosa do meu e-book. E corre lá pra adquirir o seu, que vocês vão amar, gente. Vai ajudar muito vocês, tá? Só a questão da precificação já vai ajudar muito vocês, gente. Eu ensino passo a passo mesmo de como precificar o seu produto, pra você não perder dinheiro na confeitaria, tá? Então, é muito importante você saber precificar ali. Eu sempre precifiquei meus doces na mão, tá, gente? Eu comecei a usar planilha esse ano. Eu sempre fazia na mão. É muito melhor do que você perder dinheiro, né? Então eu ensino você lá passo a passo como fazer, tá bom? A sua precificação dos seus doces, tá? Então é um e-book muito bom, muito completo mesmo, tá? Vou deixar aqui as fotinhas que eu deixei no outro vídeo também, vou deixar aqui pra vocês verem, tá? Tudo que vai nesse e-book. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, porque eu separei eles lá na plataforma, na Kiwify. Eu separei eles por módulo, então assim, tá um e-book como se fosse vídeo. Quando você vai assistir um curso, um vídeo, tem os módulos ali separados, né? E eu quis fazer o e-book dessa forma. Então, eles são vários módulos, são separados os módulos, tá? E aí você baixa lá, você pode imprimir. É um e-book muito bom, gente. Então, se você tiver interesse, só clicar aqui no link da bio e adquirir o seu, tá bom?
Ó, gente, então quando você adquire o e-book, você vai abrir essa página na Qify, tá? Que é quando você acessa o e-book. E ali tem os módulos, ó, módulo de massas, módulo de recheios e montagens, aí tem o módulo 2, recheios e montagens, que é a continuação. Aí tem o módulo dos bônus, dos bombons no pote, tem o módulo da torta de limão, tá? E tem o módulo da precificação, tá? Que é onde você aprende a precificar, e tem o módulo das dicas e informações importantes, tá bom? Então, assim, eu separei em módulos para ficar mais fácil. Então, você pode baixar ali o que você quiser, ou então na hora que você quiser ver algum módulo diferente, você só clicar ali e já entrar no que você quer. E não ficar baixando tudo de uma vez, né? Às vezes você não quer baixar o e-book completo, você baixa ali só a parte que você quer e fica mais tranquilo, mais fácil, né? Ou até para acessar, né? Na hora que você quiser acessar ali, você já clica no módulo correto, não precisa ficar baixando tudo novamente, tá bom? Então, por isso que eu fiz essa forma separadinho. Ó, gente, esse é o bolo de prestígio, olha que lindo. E esse, o de ninho com morango. Essa logo aí, gente, era a minha logo antiga, tá? Por isso que tá rosinha assim, era a minha logo antiga. Hoje a minha logo eu mudei, tem alguns meses que eu mudei, não tem tanto tempo não. Mas aí é isso, gente. E aqui eu vou deixar o sumário com tudo que você aprende nesse e-book. Então, gente, no módulo 1 vocês aprendem 5 tipos de massa, tá? E no módulo 2 é o recheio e montagem dos bolos, que eu ensino a montar e a decorar. E aí tem as fotos dos bolos, onde você pode se inspirar e fazer igual o meu, ou criar o seu do seu jeito, tá bom? E aí tem os bônus, né, que é do bombom no pote e da torta. E como precificar. Então, são 31 páginas esse e-book, tá bom? Então, para vocês verem que é um e-book bem completo, tá bom? Galera, como eu sempre falo nos vídeos pra vocês, é muito importante colocar data em tudo. Esse recheio, ele não vai ser congelado, eu não congelo meus recheios, como eu já falei pra vocês, que eu não tenho espaço, tá? E mesmo assim eu coloco data, tá? Então eu coloco a data de fabricação, dia 3/8, que foi hoje, e a validade, porque esse recheio ele vale 7 dias na geladeira, os meus recheios, tá? Então você precisa fazer o teste do seu recheio, se vale isso mesmo, porque depende do ingrediente, depende de tudo, né? Então, o meu na geladeira, a validade dele é 7 dias. Não é que ele estraga. Não é que ele estraga, ele não estraga. Com 7 dias ele ainda vai estar bom, mas ele começa a açucarar. Então, ele fica aquele recheio que você sente aquela textura do açúcar ali, aquela coisa estranha. Por isso que eu deixo somente 7 dias, tá? A validade, mas estragar não estraga assim não, tá, gente? É mais dias para poder estragar. Então, 7 dias é uma quantidade para mim que tá ótimo, porque eu sei que não vai estar açucarado, não vai estar ruim. Então, eu deixo a validade de 7 dias na geladeira. Não chega, tá, gente? Acaba antes, mas eu deixo sempre escrito porque, que nem eu falei pra vocês em outros vídeos, às vezes você faz o recheio, aí passa 3, 4 dias, você fala, meu Deus, que dia que eu fiz esse recheio? E agora? Será que tá bom? Será que tá na validade? Aí você vai ter que ficar experimentando, gastando produto para ver se tá bom. Então é melhor você já colocar a data, que não tem como você errar, né? Você vai ver aqui o dia que você fez, o dia que vale e acabou. Passou da data aqui, joga fora, ou come, não sei, né? Vai de acordo com o que você vai querer fazer. Mas é isso, gente, ó. O meu eu deixo 7 dias. Esses recheios, geralmente, a validade é 10 dias, tá? Na geladeira. Mas eu deixo 7 dias, porque 10 dias ele já tá açucarado, sim, tá? Então, eu deixo somente 7 dias, tá? E eu não utilizo glucose, nada disso, que tem gente que usa pra não açucarar rápido, tá? Eu não gosto. Então, meu recheio é só leite condensado, creme de leite, que vocês veem aí que eu sempre coloco, né? Chocolate em pó ou leite ninho. Não utilizo nada pra durar mais ou alguma coisa assim desse tipo. Então, a validade eu deixo 7 dias, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês aqui, que é super importante pôr data em tudo, tá? Pra você não se perder e não vender produto que não está bom. Galera, agora são 9h15 e saiu um pedidão, ó. 3 bolos na marmita. Aquele cliente que no vídeo, não sei se foi no anterior ou se foi no outro, ele pediu somente recheio e hoje ele pediu de novo, somente recheio pra ele. E pras filhas dele e pra esposa ele pediu bolos na marmita. 2 bolos de prestígio e um bolo todo de brigadeiro, tá? Vou embalar esse pedido aqui e já venho mostrar pra vocês. Eu vou utilizar o saco M pra colocar, tá? Porque é maior, que aí cabe mais coisas, né? Então, já vou embalar aqui e já volto aqui falar com vocês e passar o valor, tá? Tampadinho. Esse aqui eu coloco lá de segurança, porque essa tampa, se pegar assim, é perigoso abrir. Então, eu coloco pra não ter o risco do cliente pegar e abrir, né? Aí, o saco que eu utilizo pra colocar quando é mais de 2 bolos na marmita é o M, que eu falei pra vocês que, ó, o bolo, ó, ele cabe assim, ó. Tá vendo? Então, eu consigo colocar um do lado do outro, ó. O P, como vocês já viram que eu mostrei em outros vídeos, não dá pra fazer isso aqui, ó. Só cabe um e de assim, tá?
tá? Então eu só consigo colocar 2 no P, porque se colocar muito um em cima do outro pode amassar as marmitas e aí não fica legal, né? Então aqui, ó, 3 marmitas e o potinho com recheio. Vou fechar aqui. Esse pedido ficou no valor de R$68, tá, gente? Cada bolo sai a 17 e o recheio também cobrei 17, tá? Então fica o valor total de R$68, tá? Vou mandar mensagem pra ele aqui, avisar que está pronto. Vou colocar meu folhetinho aqui, fechar o saco e já mostro pra vocês. Ó, galera, ficou assim com o meu folhetinho, um lacre de segurança, porque é aqui na rua, né? E ó, esse saco, como eu falo pra vocês, ó, é bem resistente, tá? Tem 3 bolos na marmita e mais o pote de recheio aqui, tá bem pesado, ó. E ele é bem resistente, tá? E o link dele tá na descrição do vídeo, como eu sempre falo pra vocês. Eu compro ele na Shopee, tá? Galera, os deliveries já fecharam. Tô falando baixinho aqui porque meu filho tá dormindo aqui do lado, meus 2 filhos estão dormindo, os mais novos. E aí, os deliveries já fecharam. Tô vindo aqui encerrar o vídeo com vocês, tá bom? Pra esse vídeo não ficar muito longo, já ficou com mais de 30 minutos. Então o vídeo vai ficar somente com a segunda-feira pra vocês, dia 3/8, tá bom? Amanhã, dia 4/8, na terça, será o novo episódio, que será o episódio 21. Eu tenho massa de chocolate e massa branca pra fazer. Como saiu alguns pedidos, vocês viram, né? Saiu os 3 bolos na marmita de chocolate. A minha só ficou 3 massas lá. E como de chocolate sai muito, então amanhã eu vou fazer produção de bolos da marmita de chocolate e bolos da marmita de massa branca. E aí vocês vão ver no próximo episódio, que será o episódio 21, tá bom? Então vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. Se não é inscrito, se inscreve no canal para continuar acompanhando esse conteúdo, tá? E se tiver alguma dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários. Não esquece de ativar as notificações para sempre ser avisado quando tiver novos vídeos, tá bom? Então é isso, se Deus quiser, até os próximos vídeos. Tchau!